A gente queria entender aqui um pouquinho do seu mindset, né? É uma pergunta que eu faço para todo mundo, Alexandre, aqui. Que tipo de conteúdo você consome? Você estuda, você lê, você assiste documentário, você acompanha série. Quais são os métodos usados para você o tempo inteiro, né, não ficar para trás nessa onda enorme, nessa enxurrada de transformação que a gente vive no momento? Eu acho que eu faço tudo isso que você comentou, leio, vejo documentário, ouço teu podcast. Muito bem. Sou fã há muito tempo. Você está vendo como a audiência do Desobediência Produtiva é qualificada, meu amigo? Então. Só que eu acho que eu faço uma coisa que isso que me dá mais conteúdo é falar com as pessoas. Eu converso muito com as pessoas da hora, com pessoas que são clientes nossos, porque alguns desafios são muito comuns em todas as empresas, em todo o mercado. Cultura, né? Pessoa. Assim, as empresas elas podem ter a melhor tecnologia, a melhor solução, o melhor produto, mas no final, o centro de tudo isso é a pessoa. Então eu faço muito isso, eu converso muito com as pessoas, eu entendo muito do que são necessidades, eu tento praticar muita empatia de entender quais são as necessidades e como a gente consegue realmente resolver ou ajudar ou dar um encaminhamento para aquilo. Então acho que a base desse consumo de conteúdo vem muito da conversa com as pessoas que eu faço. A Oracle no Brasil a gente tem 2.000 pessoas, na América Latina tem 5.000 pessoas. Nossa. No mundo 140.000 pessoas. 140 mil? Só dentro da Oracle, se eu quiser falar, eu já não consigo falar durante a minha vida com todo mundo, entendeu? Entendi. Mas eu falo muito com as pessoas. Acho que esse é algo que para mim sempre foi a formação muito grande de eu entender, conversar e saber o que as pessoas têm de objetivo, têm de anseios, para eu começar a entender como que a gente se coloca de forma mais produtiva com elas. Né? Legal. Tem uma frase que me ocorreu agora. Claro. Fala. O que é? Eu quero saber da Agnes. O que é a Agnes? A Agnes é uma General da Oracle, é uma estagiária. Legal. 20 anos, é uma menina negra, do subúrbio, lésbica. Ela se coloca com as diversidades que ela tem. Uhum. E eu nessa linha de aprender sobre diversidade, porque, Ivan, assim, eu sou um homem branco, não vim do subúrbio. Não adianta eu achar que eu sei sobre aquilo. Eu não tenho essa bagagem. Nós, quando a gente vê hoje aqui, inclusive, é um questionamento que eu recebo aqui no Desobediência Produtiva. É trazer uma diversidade maior de figuras para serem entrevistadas, porque eu faço por minha culpa aqui. Muitas pessoas que eu trago, às vezes ocupam justamente esse cargo que você está ocupando. Então, assim, 2 homens brancos, heterossexuais, que tiveram uma facilidade socioeducativa muito grandes, né? E que é muito fácil a gente falar sobre coisas e esse mundo em transformação da posição em que nos encontramos. Somos sim privilegiados, né? Imagino que isso para você seja muito evidente também. É evidente. E com a responsabilidade que eu tenho hoje de ser que tem quase uma sociedade lá dentro, o número de pessoas que tem e que tem que impactar a sociedade também, eu me provoquei de entender melhor isso, mas tentando me colocar no lugar das pessoas. E daí essa estagiária que veio pelo Genoa, inclusive sugiro que um dia você chame ela ou a Isa, que é uma outra menina também. Que já vamos trazê-la aqui, Giovana. Vamos fazer esse comprometimento, vamos trazer aqui a Agnes para entender qual que é a visão dela do mundo. E o que ela está fazendo comigo, Ivan? Ela está fazendo a mentoria reversa. Em vez de ela me pedir mentoria, eu pedi mentoria para ela, para entender sobre os temas, como ela enxergava os temas, se ela estivesse sentada na minha cadeira, quais são as ações que ela tomaria para a gente diminuir essas desigualdades e esses erros que a maioria das corporações fazem ainda. E essa troca está sendo muito rica, né? Então aquela história de falar com as pessoas passa por isso. Eu aprender também, né? Então é a história do consumir o conteúdo, né? Sim. Ela está me ensinando a vivência, coisas que eu não imaginava que ela passava. Dentro de uma empresa, de outras empresas que ela passou, assim, e ela conta as histórias, você começa a entender o porquê que falam do racismo estrutural, falam de da falta de diversidade, porque ainda está muito no inconsciente de muita gente, né? Está muito no inconsciente e faz parte de uma responsabilidade enorme dos tomadores de decisão de corrigirem minimamente, sem também
grandes exageros, né? Esse momento. Quando eu falo exageros, sem radicalismo, né? Sim. Mas é um passo a passo, inclusive de reeducação nossa, né? Não, total, como se colocar na sociedade. E de entender, assim, existe um gap mesmo, existe uma diferença, e que se a gente trabalhar da mesma forma, quem sabe a gente vai demorar 10, 15, 20 anos para conseguir chegar em alguma igualdade. Então sim, precisa criar processos, precisa criar facilitadores para que essas pessoas que têm essas diversidades diversas possam estar participando e sentando em cadeiras importantes dentro das companhias.